E falei assim, nossa, que legal. E que ela conheceu, se eu não me engano, uns 3 países. Uma experiência muito boa. Oi, fadinhas, tudo bom? Eu sou a Maria Capretes e sejam bem-vindas ao canal. Estou de volta depois de um ano sem aparecer aqui. Agora eu vou voltar e vou encher vocês de conteúdo, não só aqui, mas também nas minhas outras redes sociais. A roupa vai estar passando aqui em algum lugarzinho da tela. Bom, o vídeo de retorno não é nada mais nada menos do que falando pra vocês que eu estarei entrando em um intercâmbio. Dia 5 de maio eu embarco. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês como é que foi essa tour, desde quando eu tenho essa vontade, enfim, vou dar detalhe por detalhe pra vocês. Então, bora lá. Bom, eu sempre tive muita vontade de ir para os Estados Unidos, porque eu consumo muito conteúdo deles de lá, então assim, sempre foi meu sonho viver o sonho americano, conhecer Disney, Orlando, Las Vegas, conhecer toda essa galera aí. Sempre foi o meu sonho. Outro sonho meu também sempre foi fazer o intercâmbio de high school. Mas quando eu fui atrás do intercâmbio de high school, ele já era bem caro já. Não tinha valor, né, e eu também nem tava no ensino médio pra ir pro high school. E deixei meio que de lado. Em 2022 eu comecei a fazer aula de inglês. E eu tinha deixado de lado o sonho de fazer o high school? Tinha, mas não 100%. Ainda tinha uma partezinha de mim que tinha esperança que eu ia conseguir fazer o high school. Aí eu fui conversar com ela, perguntei o que ela achava. Ela super me recomendou, mas ela também falou que se não tivesse, eu não conseguisse fazer, que não teria problema nenhum, que eu poderia fazer um outro tipo de intercâmbio, que foi o que ela fez, e foi o intercâmbio de au pair. Ela não entrou muito em detalhes comigo, ela só falou que ela teve uma experiência muito boa, que foi ótimo pra ela, que ela estendeu os 2 anos e que ela conheceu, se eu não me engano, uns 3 países. Ela me recomendou, mas eu não fui atrás, uma porque não era o meu interesse, né? Eu queria mesmo de high school, e também porque não atiçou uma curiosidade ali dentro de mim pra procurar um plano B. Ano passado, se eu não me engano, no finalzinho de maio, junho, eu estava rolando no meu Instagram e aí eu vi um post da Cultural Care falando: trabalhe como babá e estude, venha fazer o intercâmbio de au pair. E falei assim, nossa, que legal. Eu fui atrás de contatar todas as agências possíveis que tinham intercâmbio de au pair. E aí eu fechei com a STB, que também foi a mesma agência que a minha professora de inglês fechou, e também foi a agência que eu mais achei com um valor em conta e também com um melhor auxílio possível. Tive uma conversa, uma reuniãozinha com a STB, se eu não me engano, em junho. Eu vou deixar aqui a data tudo bonitinha do dia que eu tive. Eu não tinha 3 coisas extremamente importantes pro intercâmbio de au pair, que era a CNH, o inglês intermediário e o valor. Não tinha um valor nem no cartão de crédito pra poder pagar o intercâmbio. Então eu falei pra ela assim, hey, vai me mandando as promoções que você tem e eu vou atrás dessas duas outras coisas. E ela falou assim, beleza. Em outubro do ano passado, dia 1º de outubro, eu pedi demissão de onde eu estava trabalhando e nesse mesmo dia eu fui fazer o meu mapa astral. A minha astróloga lendo lá, ela falou que eu tenho Sagitário numa determinada casa, que eu não lembro. Ela falou que essa casa já é propícia pra viagem com Sagitário, então se eu for, eu não volto mais. E aí ela leu ali, ela falou assim, olha, eu vejo você indo ali pra início de abril, maio, você indo pra fora. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei assim, ai Jesus, será? Gente, dia 2 de outubro, eu não vou mentir, eu vou colocar print da conversa. A Regina me mandou mensagem falando sobre o valor promocional do mês. Oi, fadinhas, tudo bom? Gente, hoje é dia 2 de outubro de 2024. Ontem, no dia 1º, eu fiz meu mapa astral e a astróloga, ela falou pra mim, e ela falou, você tem Sagitário nessa casa, eu não vou lembrar qual é o número da casa e nem o nome, você vai voar, tá? Se você for pra fora, você não volta. E tá tudo certo pra você voar ano que vem. E eu falei que era o meu sonho, que era a minha vontade, e no início do ano eu fiquei muito interessada no intercâmbio de au pair, fui atrás de uma agência, tudo. Estava com valor promocional, mas estava bem pesadinho, ainda não estava trabalhando, enfim. E hoje ela me mandou mensagem falando que está novamente com promoção. É que eu não tenho um valor total e eu também não tenho todos os pré-requisitos como a CNH e o inglês intermediário. Eu estou fazendo aula para inglês intermediário e a CNH eu vou tirar, se tudo der certo ainda dentro desse ano. Ai, meu Deus, que loucura!
Gente, eu tô em choque. Choque, total em choque. Oi, fadinhas. Ainda é dia 2 de outubro. A agência já queria fechar contrato, pagamento, mas a gente não tem o dinheiro todo. Então eu acabei de cancelar, porque eu achei que, na verdade, poderia postergar um pouco o pagamento, mas não dava pra postergar, precisava assinar o contrato e já fazer o pagamento. Então eu vou juntar dinheiro, vou tirar minha carta e pra poder depois chamar ela no mês que eu conseguir, né, o dinheiro aí. E ó, tá aqui, quero fazer contrato. E isso. Não, tô um pouquinho chateada porque muda todo mês o valor, então pode ser que eu pegue, tipo assim, bem mais barato, mas pode ser também que eu pegue bem mais caro. Mesmo com o valor promocional, eu ainda não tinha a CNH nem o valor. Então eu falei assim, peraí, eu não tirei ainda minha CNH, eu tô fazendo inglês, me dá um tempo, eu vou tirar e aí a gente fecha. Pode ser? Ela, não, pode ser. Oi, gente, tudo bem? Desculpa aí, tá com toque e tudo. Hoje é 22 de outubro. Eu estou sentindo que em novembro eu vou conseguir fechar. Meu pai veio perguntar hoje pra mim quanto que é o intercâmbio. Falei que depende, né, do câmbio do dia e se terá ou não promoção. Aí ele perguntou, ele falou assim, não, só pra mim me organizar, mas assim, estou sentindo que talvez em novembro eu consiga pagar e fechar contrato. 1º de novembro, a minha mãe chegou e falou assim, tem um assunto sério pra conversar com você. Eu falei assim, meu Deus, o que é que eu fiz? E ela falou assim, olha, sobrou limite no meu cartão e assim, você tem que fazer uma decisão. Ou eu pago a carta pra você, ou eu pago o intercâmbio. Eu fiquei pensando. Chamei a Regina me passou o valor, estava pela metade do preço. Aí eu conversei, falei assim, mãe, vamos fechar o intercâmbio. Concluímos o pagamento. Eu não acredito. Tô muito feliz. Logo depois, acho que uns 15 dias depois, a minha mãe conseguiu pagar a fatura do cartão e aí sobrou o limite, que a gente foi atrás? Fomos atrás da CNH. Em janeiro eu já tinha feito todas as minhas provas, as aulas, tudo bonitinho, tava só esperando a carta chegar. A partir do momento que eu fechei, em novembro, eu já comecei a preencher um pouquinho ali do meu application. Enrolei um pouquinho, porque eu não tinha tudo ainda, né? Eu não tinha ainda a minha CNH, o meu passaporte também não tava pronto. Gente, hoje sei lá que dia é hoje. Hoje é dia 13 de novembro. E eu simplesmente tomei um golpe. E perdi os 300 reais que eu paguei pra fazer o passaporte. Tô bem chateada, tô brava, tô tudo. Sei que foi completa falta de atenção minha. Não é pouco dinheiro, né? Então, tô bem chateada. Oi, fadinhas! Hoje é dia 14, né? Depois que a gente percebeu que tínhamos sido roubadas, aí a gente tentou resolver, né? Entramos no site correto, que é o do Gov, e conseguimos solicitar o passaporte e agendamos pra hoje. Então eu vou começar a me arrumar pra isso. Eu não prestei atenção na hora de fazer o agendamento. Eu não agendei pelo site do Gov. Eu agendei por um outro site. Eu fui perceber depois de 24 horas, não, depois de 48 horas, ou depois de 2 dias que eu já tinha feito o pré-agendamento, já tinha feito o pagamento, que eu fui perceber que era um golpe. Foi total desatenção minha, mas deu tudo certo depois, a gente conseguiu reagendar. No mesmo dia que eu percebi que era um golpe, a gente conseguiu reagendar. Em janeiro, fevereiro, eu não tive muitas atualizações assim pra dar pra vocês, né? Em fevereiro, a única atualização que eu tinha pra dar pra vocês é em relação à entrevista que a gente tem que fazer com a nossa agência. Não sei como funciona com outras agências, tá? Com a STB eu fiz com a própria Regina. E aí, o que acontece? É oral e escrito, tá? Ela falou que tava tudo em ordem, tava tudo ok, é só mesmo na conversação que eu tava meio que cagando no pau. Então, eu fui atrás aí da conversação pra me preparar pra hora do visto e pras entrevistas com as famílias, porque tem família que desliga na cara da au pair se a au pair não tá falando inglês muito bom. Fadinhas, vamos lá, como é que foi, né, o ITEP? Foi super tranquilo, super de boa, tava um pouquinho mais apavorada, sabe, bem mais nervosa.
Mas, enfim, foi super tranquilo. Eu fiz com a minha agente mesmo, a Regina da STB da Unidade de São Carlos. Eu fui lá que eu fechei com eles, tá? E, enfim, ela falou que tá tudo em ordem, tá tudo ok, só mesmo que eu preciso treinar um pouco mais a conversação, mas assim, eu não tava do jeito que eu estava hoje, né? Minha última aula de conversação foi em dezembro e aí acabou o meu curso. Então, assim, já tô, né? Dezembro foi no início de dezembro, então vamos lá, dezembro, janeiro, fevereiro, eu tô 3, 4, quase 4 meses, né? Sem conversar em inglês por horas seguidas, então, assim, por isso que tá bem travado, mas vou destravar. E, enfim, vou dar meus pulos aí, meu jeito, vou ver o que eu vou fazer. E é isso. Em março eu já tava com um application totalmente preenchido. Eu vou deixar aqui as datas tudo bonitinho. Eu não me lembro o dia que eu terminei de preencher. Não me lembro também o dia que foi pra correção com a minha agência. Eu também não lembro o dia que foi pra correção pra Au Pair Care. No dia que eu enviei pra Au Pair Care, você tem que fazer um teste de personalidade. Você envia. E com a Au Pair Care, eu não sei como é que é com a APA, nem com a Cultural Care. Susto, gata. Desculpa. Eu não sei quanto tempo, né, qual que é o prazo. Com a Au Pair Care, você tem de 2 até 15 dias úteis pra eles te darem o retorno sobre o seu application. Enviei umas 8, 9 horas da manhã e meio-dia eu já tinha recebido um e-mail que o meu application já estava disponível. Nesse mesmo dia, que se eu não me engano foi uma quarta-feira, já uma família entrou em contato comigo querendo aí a entrevista. Marquei pro dia seguinte. Na quinta-feira, eu ia fazer a entrevista com essa primeira família, uma outra família também entrou em contato comigo querendo fazer a entrevista, marquei também as duas pro mesmo dia, com 1 hora de diferença. Fechei uma match também em março, meu aplicativo ficou disponível em março, fechei em março. Não me lembro também, gente, desculpa. Eu vou deixar tudo aqui bonitinho. Bom, fadinhas, era isso que eu tinha pra falar por enquanto nesse primeiro episódio sobre o meu intercâmbio. Mais mesmo pra explicar ali a jornada, né, como é que foi. E, enfim, não terminamos tudo porque eu ainda não falei, por exemplo, como é que foi as minhas entrevistas, como eu fechei o meu match, porque eu fechei meu match. Então, assim, tem bastante coisa que eu quero falar pra vocês, que eu quero trazer pra vocês. Vou gravar mais outros vídeos, então, pra trazer. E é isso, espero que vocês gostem e fiquem ligados aí, acompanhem, porque eu vou estar postando bastante coisa, não só aqui, mas também lá nas minhas outras redes sociais. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!